Tá. Dona Norma, muito obrigada por ter recebido a gente aqui na sua casa, né? Se disposto a contribuir com esse trabalho, com esse documentário. Nosso propósito é traçar um perfil sobre, né, o Oscar Leandro e a ANTA, né, que é a Agremiação Maringaense do Teatro Amador, apresentar para as novas gerações, fazer uma homenagem, né, assim, lembrar da importância, né, de todas essas pessoas que vieram antes da gente e que começaram o teatro em Maringá, né? Oscar Leandro é um dos pioneiros, né, importante. Então, assim, eu queria saber um pouco mais, entender um pouco mais como era o Oscar Leandro, né? Quem era o Oscar Leandro, o que ele fez em Maringá e tal. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho do que você sabe, do que você acompanhou, né? A gente podia começar, assim, falando um pouquinho como ele era. Como era Oscar Leandro? Pois é, eu sou nora e a nossa convivência não foi tanta, porque ele mudou, logo que eu casei ele acabou se mudando, mas o seu Oscar era uma pessoa ímpar, uma pessoa de uma força muito grande, ele tinha uma organização mental e profissional invejável. Ele trabalhou a vida inteira como cartorário, né? Ele trabalhou na justiça e logo que ele aposentou, ele se envolveu muito com a área teatral. Ele já era um poeta, né? Escrevia muitas poesias, muitas prosas e gostava muito de ler. E aí logo ele já fazia esse trabalho na época de Irati. Ele fez várias apresentações, aconteceram movimentos bonitos lá em Irati. Eles vieram para Maringá, que ele assumiu o cartório do irmão, do Esmeraldo Leandro, foi o primeiro cartório da cidade, né? E realmente ele acabou se envolvendo, conhecendo pessoas, e ele foi sempre muito religioso. E ele se envolveu logo que Dom Jaime chegou. Ele já se envolveu muito com Dom Jaime, era muito amigo do Dom Jaime. E Dom Jaime prestigiou tanto que ele até conseguiram montar um local, né? Era um local muito simples, do lado da Catedral de Madeira. E era um salãozinho bem humilde mesmo, onde se fazia festa junina, às vezes uma feijoada, alguma coisa para angariar recursos para a catedral. E ali ele montou o seu grande sonho, né? E conseguiu uma equipe muito séria, que levava muito a sério, e o pessoal participava. Ele primeiro preparou essa equipe, ele ensinou as técnicas do teatro, né, a postura do artista, e ele fazia isso com uma seriedade enorme. E logo em seguida, depois que esse pessoal já estava preparado, ele começava a escolher, né, e as pessoas que seriam os elementos principais da peça, e apresentava várias peças, o pessoal escolhia, né? E daí a coisa fluía. Seu Oscar era uma pessoa extremamente... Não era um homem muito social, né? Era uma pessoa mais introvertida, mas de um conhecimento de uma cultura muito grande e muito persistente, né? Então, ele tinha já uma programação toda especial dele. Ele dormia até tarde, mas ele passava a noite escrevendo. Ele gostava de escrever à noite porque ninguém incomodava,
porque o telefone não tocava, ninguém batia, muitos netos, muitos filhos, toda hora entrando e saindo. Ele perdia o fio da meada. Então, até um dia eu falei, mas por que o senhor só escreve à noite, né? E o senhor não dorme, não descansa, durante o dia tem muito barulho. Não, eu durmo bem de manhã. E ele dormia muito bem. Ele levantava, tomava o banho, almoçava, aí com o cachimbinho dele, né? Porque ele era um amante do cachimbo. Então, foi mais ou menos isso. Eu peguei já numa etapa bem avançada. Eu conheci o Luiz Augusto, que veio a ser meu marido, e ele me levou para assistir uma peça onde ele participava. E algumas, eu nem lembro mais os nomes, né? Mas eu era assídua frequentadora do teatro. Então, fazia parte da plateia, né? E isso acho que estimulava muito. E eu acho que são lembranças assim fortes, né? Porque o pioneirismo é uma coisa linda, é a semente que nasce, né? E eu achava isso assim um trabalho social e cultural de uma importância muito relevante. Então, é mais ou menos isso. E logo que foi desmanchado para a construção da catedral oficial, né? Até então era de madeira, esse galpão onde eles faziam o trabalho realmente foi demolido. Ele ficou muito preocupado, não tinha outro espaço. Maringá estava no início da sua vida, né? E não era fácil você conseguir um local que você pudesse deixar o equipamento para não carregar toda hora, um lugar seguro para ninguém tirar, né? E então ele acabou mudando, ele construiu uma casa na Zona 5, ele morava na Estácio de Sá, na Zona 2, ele construiu uma casa na Zona 5 e já se envolveu com o padre Schneider e com a igreja. Ele foi, inclusive, coordenador de trabalhos religiosos lá, minha sogra também era muito envolvida com a igreja, e eles tiveram muitas apresentações, mas as apresentações eram mais religiosas, era ligada com os festejos, com as comemorações, né? Semana Santa, Natal, e etc. Desculpe pela visita, tá? Mas esse visitante ele é completamente impróprio. Tá? Não, ele tá... Ele quer... Tentando entrar na mala. Curiosando ali a mala, Olha, e entra, viu? Entra em armário, não tem nada para estragar, porque ele morde, hein? Ele come as coisas. Mas é danado. Esse aí é um visitante assim que veio da rua, sabe? E acabou ficando. Mas, enfim, o que mais você vê, né? Uma coisa, sim, muito ligada ao seu Oscar, era o carinho que ele tinha pela equipe. E a equipe tinha muito respeito por ele, porque ele era um homem muito calmo, até demais, sabe? Era de uma mansidão absoluta. Então, ficaram amigos, eram artistas e amigos dele, né? Então, uma coisa gostosa, uma coisa forte, né? E seu Oscar deixou muitas lembranças para Maringá. Ele escreveu muitas peças, participou de uma associação de trovadores de Minas Gerais, ele editou livro, né? Ele escreveu algumas dezenas de peças. E então, isso tudo eu acho que é uma lembrança muito gostosa, muito profunda e bem cultural para Maringá. Eu tenho muito orgulho de ter participado, meu marido ter sido um artista, né? E até quando meu sogro mudou e acabou
Eu falei, agora você vai para Globo, né? Porque como é que faz? Mas aí ele parou, porque ficava difícil e ele também tinha muitos compromissos, né? E aí o seu Oscar montou alguma coisa com a comunidade mesmo, né? E da comunidade da Zona 5 eu não participei. Eu morava na Zona 2, trabalhava muito, as crianças não davam sossego, também não parava em lugar nenhum. Então a gente realmente ficou fora desse movimento dele, né? Queria que você me falasse um pouco das suas lembranças como espectadora mesmo das peças, aquilo que você conseguir lembrar do lugar, de cenário, de dramaturgia, daquilo que você conseguir lembrar de como que eram essas peças, como que era a reação da plateia, sabe? A plateia não era volumosa. Eram participantes da catedral, porque o padre sempre dizia que haveria um espetáculo após a missa, nunca antes da missa, né? Desculpe. Então o pessoal já saía e já entrava ali porque era do lado, né? Fazia parte da catedral. O espaço muito humilde, né? A montagem, por exemplo, do palco, né, era feito com material particular do seu Oscar, né? Cadeira, mesa, cortina, um detalhe, um enfeite, alguma coisa, trazia de casa, e meu marido era a pessoa que locomovia isso, né? A bilheteria tinha um objetivo específico para a catedral, né? E eles tinham, dentro de algumas peças, seguravam a bilheteria para fazer ou um café da manhã, ou, quem sabe, uma festa à noite após o espetáculo, né? Para os artistas. Aí tinha ali comes e bebes, uma coisa muito simples, né? Na própria mesa ali que apresentou o teatro, e o pessoal ficava ali no palco e brincavam, riam, às vezes esqueciam de algum pedaço da peça, né? E quando o Luiz Augusto não participava, a Alda também participou, mas eu não assisti a Alda, que é irmã, filha do Oscar, né? Ficava sempre alguém ali na cocheia para poder, né, fazer daquele assoprada para a pessoa voltar a reagir. Uma coisa que eu lembro e que marcou, nós fazíamos eu não sei como a gente chamaria isso, eram placas, né, com papelão, e essas placas nós comprávamos papel colorido, né, papel celofane, de todas as cores, e eram sempre feitas em dupla, porque eram 2 holofotes. Então, essa placa era dupla também, para ficar bem forte a cor, e era usado nos holofotes para trocar a cor do espetáculo, né? Dependendo do que era necessário. Então, era tudo muito improvisado, né? Esses holofotes, a iluminação, era tudo do seu Oscar mesmo, ele que patrocinava. Ele providenciava tudo, né? As lâmpadas, o material de apoio, né? Que prende em cima. O material de apoio que precisava para o teatro era lógico que nos grandes espetáculos você tem coisas profissionais. Ali era a adaptação do profissional, né?
Então, com esse tamanho esforço, né? E acabava dando certo, né? Acabava ficando bonito, era muito aplaudido, né? Eram os familiares dos artistas, eram as pessoas que moravam próximo à catedral, eram pessoas que participavam da igreja. E interessante, uma coisa que me chamou muita atenção, eu já estava participando do Instituto na época, e os alunos vinham, quem gostava de teatro, participar. Normalmente era final de semana, então não tinha aula, né? Eles participavam. E a gente divulgava, né? Passava o convite, alguns eram gratuitos, outros era uma taxinha tão pequenininha e era impresso em papel colorido, mas impresso em máquina, não tinha nem o equipamento mais evoluído, né? Nós estamos isso aí nos primórdios, né? Então, realmente era tudo muito... ou mandava fazer depois, posteriormente, já começou a fazer em gráfica, e fazia tinha bilheteria, né? Era uma cadeirinha, um buraquinho ali, e realmente ficava alguém vendendo. Interessante que, às vezes, as pessoas mais simples ali parava muito caminhão de nordestino, né? Que vinham para trabalhar em Maringá. Maringá era, né, a cidade do ouro. E tinha muita gente na praça ali, na região, e eles ficavam todos assim muito curiosos, e realmente eles eram acolhidos. Não eram, às vezes não faziam barulho, não se comportavam, levava criança junto, né? Mas foi um fator assim que atingiu a todas as camadas. Tinha pessoas que eram amantes do teatro, pessoas importantes, né? Prefeito, presidente da Câmara, vereadores, né? A gente percebia que essas pessoas acompanhavam essa evolução. Tanto que eu te mostrei a foto ali do Adriano, né? E outros mais participaram também. E seu Oscar ganhou muitos troféus. Ele apresentou uma peça, uma das peças, eu não me recordo agora o nome da peça, em Curitiba, não sei se foi no Curitibano ou foi no Teatro Guaíra, não sei. Eles foram daqui para lá para apresentar, foi um festival de teatro que teve em Curitiba, e ele recebeu um troféu muito bonito. Isso eu não tenho, ficou com a família, né? Então, acho assim, já ele ia para Mandaguari, ia para Marialva, sabe? Ia para cidades menores aqui da região. Às vezes eram convidados pelos estudantes para fazer alguma coisa para a formatura. Eles viajavam. Não sei te dizer quantas vezes, mas sei que em algumas viagens eles participavam dos festivais, né? E, por incrível que pareça, seu Oscar que bancava. Meu marido que levava, né, o pessoal, porque ele dirigia, tinha carro, e alguns também levavam mais alguns companheiros, e eu acho que essa comunhão de esforços é que nasceu a primeira fagulha da arte em Maringá. Tinha mais pessoas, tinha o Calil, eu não cheguei a conhecer o Calil, conheço a família, mas não cheguei a conhecê-lo. E, enfim, eu acho que essas coisas, esse intercâmbio, esse envolvimento com a juventude, né, que eles participavam de faculdade, eram poucas as faculdades que tinham, né? No começo nem Maringá não tinha, né? Aí depois já foi evoluindo e eles foram entrando nessa massa, né? Eu acho que ficou a semente.
Ele fez algo assim, eu acho assim, muito pioneiro, muito bonito, porque era pelo amor, não era pelo dinheiro, não era pela aquela época até dificuldade com jornal e tudo, né? Mas ele fazia porque era para ele um prazer imenso desenvolver isso. Estava nato nele, né? Ele era um artista. Filho, filho, conseguiu, você tem que trancar em cima, senão não para. Tranquilo. O Oscar, ele era muito bem relacionado na cidade, né? Sim. Ele tinha muitos contatos, Sim, né? tinha. Com o pessoal da Santa Casa, inclusive ele apresentou alguma coisa em favor da Santa Casa, né? Ele tinha vários amigos que eram pessoas assim de um nível cultural bem mais alto, né? Ele era um homem culto, né? Era um homem de pouca conversa, mas de conversa profunda. E muitos amigos. Ele era muito respeitado pelo pessoal, por exemplo, pelos políticos, né? Pelo pessoal da igreja, né? Então as paróquias chamavam muito para ele participar dos trabalhos, e ele andava aí por essas bandas todas, aquela época era tudo muito precário, né? E ele participava, sabe? Ele nunca rejeitou um convite. Por mais difícil que fosse, levar, preparar, às vezes não tinha espaço adequado, faziam em escola, né? Faziam na igreja, né? Na própria igreja. E então isso foi assim foi uma abertura e uma divulgação da semente da arte em Maringá. Como que você vê essa questão do reconhecimento dele na cidade hoje, assim? Eu acho, o tempo passa, as pessoas mudam. Maringá hoje você não conhece ninguém, né? Os amigos mais próximos, as pessoas, por exemplo, o pessoal de cartório, o pessoal que trabalhava, meu cunhado era professor da universidade, convidava os professores da universidade. Eu tinha um cunhado que trabalhava na Santa Casa, e aí o pessoal, os irmãos da Santa Casa participavam, o pessoal da igreja estava bem envolvido, né? Então, eles vinham, a gente via, assim, às vezes, uma frequência mais seleta, né? Não volumosa, mas algumas presenças importantes. Então, os padres prestigiavam muito, né? Eles vinham, eles participavam, o pessoal das paróquias, e lá eles já entravam em contato com o seu Oscar para levar a peça lá para a paróquia deles. Então, eu acho que ele foi um homem extremamente humilde, né? Porque ele nunca esnobou o que ele fazia, mas deixou uma marca indelével, sabe? Foi uma marca muito forte, e a figura dele, né? Eu tenho lembranças, ele ali sentado na área da casa dele escrevendo, e a gente percebia que ele estava escrevendo, a gente voltava, sabe? Cachimbinho na boca, e ele pensava, ficava ali no jardinzinho da casa dele, de vez em quando ele dava uma volta no quarteirão, aí voltava de novo a escrever, sabe? Então, eu acho que é uma dedicação sem limite, né? Porque não existia benefício financeiro nisso. Não existia benefício social nisso, porque nós estávamos iniciando as nossas atividades em Maringá, né? Então, existia algo que era dele, pessoal, né? Aquilo estava incrustado dentro dele, né? E foi
Foi a pessoa que eu conheci mais assim, envolvida, apaixonada, sabe? Normalmente os artistas são muito, né? Mas uma pessoa que eu gostava muito e que foi um grande amigo meu foi o Zanzal, né? E o Zanzal era um frequentador também, né? Então era o pessoal ligado às artes, né? Uma outra pessoa que eu gostava muito ele vinha para Maringá, era o Dirceu Rosa. Ele é um escultor de Cascavel e fazia coisas assim maravilhosas. E eu tinha uma loja de decoração. Então eu comprava muita coisa dele, divulgava, né? E então quem frequentava era um pessoal mais profundo, um pessoal talvez não uma socialite, mas um pessoal da sociedade cultural. Sabe que essa é a mais importante, é essa que levanta a cultura da nossa nação, né? E eu como tive umas raizinhas artísticas, eu sempre gostei muito disso, né? Eu fiz teatro com 10 anos, até 15 anos, né? Falei para você, eu fiz o Pluft, o Fantasminha em Botucatu. E eu estudava no colégio interno lá e a gente saía para os outros colégios apresentava na cidade, né? E então ficou alguma coisa assim muito ligada, porque a gente conhecia a arte cênica, né? Tinha palestras, eram raras, mas eram importantes. E fica, né? A gente acaba fazendo um compêndio na nossa memória de coisas importantes que cutucaram um pouquinho a área artística. Né? Mas a gente tem conversado com muitas pessoas, né? E a gente sempre acaba... Não é comparando, mas é um pouco, né? O Oscar com o Calil. Porque eles eram contemporâneos, sim, se conheciam, né? Eram amigos, inclusive. Eles discutiam muito sobre teatro. Né? Eu não o conheci, né? Mas meu sogro em Curitiba se envolvia com a área artística de uma maneira assim muito, muito grande, sabe? Então, tanto que ele ganhou um painel do Poti, né? Ele conhecia muito o Poti, né? E ele ganhou... Ele é uma das figuras lá, né? O Poti fez o painel para a entrada que ele sempre foi assim, muito, prestigiou muito, né? E aí aquele painel que tem na entrada do anfiteatro do Calil, foi o Poti que fez, né? E ele fez uma homenagem ao meu sogro. Então, meu sogro foi muito envolvido com as artes, né? Ele era uma pessoa que apreciava esse tipo de coisa. E ele não era uma pessoa que esnobava o brilho. Ele esnobava, assim, a competência, a importância da divulgação, né? A semente que fluía. E essa dedicação dele foi maravilhosa para Maringá. E ali é o Auditório Oscar Leandro, né? Auditório Oscar Leandro. Que foi dentro do Teatro Calil Haddad ali. Ele não chegou a conhecer, né? Ele morreu antes. Mas, enfim, tem alguma coisa... Para nós isso é muito relativo, né? Que a lembrança que nós temos é do artista que estava dentro dele, né? As atividades sociais são importantes para não se esquecer, para que um ou outro curioso vá verificar quem foi essa personalidade artística, né? Mas o importante mesmo
Até esse resgate eu acho muito importante, Rachel, porque o tempo passa rápido, né? É que eu falei para você, vim para cá numa época muito difícil, né? Numa época que Maringá não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha televisão, não tinha telefone, né? Meu pai foi pioneiro. E eu acho assim, hoje você vê Maringá, uma metrópole, essa cidade espetacular, né? É uma cidade acolhedora, uma cidade muito bonita, muito linda. E você vê, eu fiquei um tempo com uma tia que precisava muito de apoio, porque ela estava grávida e o meu tio era piloto. E eu morava na frente da casa do seu Oscar e nunca conheci o Luiz Augusto. E fui conhecer muito tempo depois, né? Talvez, né? Deveria ter visto, mas não me lembro. E acabei casando com ele, né? Então, parece que as coisas ficam meio amarradinhas, né? É interessante isso. Então, mas aí uma coisa que eu queria perguntar para a senhora é até que as pessoas diziam, né, quando a gente fala do Oscar e do Calil, que a diferença, uma das diferenças dos dois é que o Oscar era mais conservador. Sim. O teatro dele era... Era. Ele era mais conservador, sem dúvida. O Calil era mais ousado, né? Eu não assisti nenhuma peça dele, mas eu ouço, vi biografia, né? Então, ele era uma pessoa que mantinha uma postura bem mais conservadora, né? Inclusive na escolha das peças, né? Por isso que eu falei para você que ele se envolveu muito com a área religiosa, né? Apesar de ter feito várias outras peças importantes, mas ele mantinha essa postura. Uhum. E ele era assim também como pai, como marido? Tinha toda essa... Não, ele era uma pessoa... Eu acho que, como pai, ele foi um pai exemplar, né? Como marido, ele foi uma pessoa muito dedicada à família, né? Minha sogra era líder, era matriarca, né? Era uma mulher fantástica, espetacular. Tanto que ela deixou ele fazer tudo que ele quis, né? Mas ele era mais... Ela tinha a militância dela, né? Que as meninas... Ela tinha a militância dela lá também, né? As meninas contaram que ela tinha um trabalho... que a Zuleika ia junto com ela na penitenciária, né? Sim, ela fazia um trabalho bem... Assim. Ela foi... mas era outra área. As causas dela. Era outra área. Uhum. Ela não acompanhava o seu Oscar nessa parte artística. Mas também não impedia. Preparava tudo para ele para a hora certa. Quando ele voltava, o lanchinho estava pronto. Sabe? Ela foi muito dedicada. Foi uma mulher extraordinária. Sabe? Foi uma matriarca. Brava, mas amorosa. Sabe? E ela tocou essa família com uma força tão grande. Ela fazia tudo. Ela costurava, ela bordava, ela tricotava, ela crochetava, sabe? Era uma mulher muito rica nessa parte. E isso eu acho muito importante. Para mim, ela foi uma sogra espetacular. Todo mundo tem pavor da sogra, né? Ela foi uma sogra maravilhosa para mim. Uma sogra que me prestigiou, uma sogra que me apoiou, sabe? Então, isso é muito importante. O Oscar já era mais fechado, ele não se envolvia muito, mas estava ali na hora que precisava, né? Então, nessa parte,
Acho que os filhos podem falar mais do que eu, porque eu fui uma intrusa, né? Eu cheguei e aconteci. Então, mas os filhos, a Zuleika era muito ligada ao pai, a Alda era muito ligada ao pai, sabe? E uma pena que a Alda não dê nenhuma entrevista, nem que fosse online, porque a Alda tem muito conhecimento. Ela ficou com quase todo o acervo, sabe? Mas né, ela era muito ligada ao Luiz Augusto. Foram os irmãos mais unidos, né? Porque era o Luiz Augusto e ela. Depois vinha o Pedro, que também era cartorário, que eu falei que é muito parecido com ele, era muito parecido, e o menino que estava no seminário, que acabou sendo atropelado na frente da casa. Né? Um menor pegou o jipe do pai. Então, o Luiz Augusto foi o sexto, né? Sexto filho. E a Alda era a sétima. As meninas contaram, né, desse irmão. Elas atribuíram muito a essa perda e uma depressão, uma tristeza muito forte o fato dele parar de fazer teatro, assim, né? É um dos motivos. Não parou nessa época, sabe por quê? Bom, também não sei como é que era antes, porque eu não o conhecia. Mas quando eu casei, ou eu estava namorando o meu marido, ele já havia falecido, sabe? E o seu Oscar adorava esse filho. E ele ia muito no cemitério, ficava a tarde inteira lá, sabe? E foi um choque muito grande, foi muito grande. Minha sogra, como tinha tanta atividade, ela diluía isso no trabalho diário, né? Mas sofreu muito, muito. Até na hora de desligar os aparelhos, foi ela que autorizou, sabe? Então, mas é isso aí. E o Luiz foi até o fim, assim, até o Oscar parar de fazer teatro? Ele ficou até que demolisse aquele material da catedral. Quando o pai foi para a Zona 5, ele levou, assim, eu acho que quase um ano para ele se adaptar com a comunidade. Aí ele se envolveu muito com o Schneider, era muito amigo do Schneider. E os seus caras eram um homem culto, né? Então eles conversavam muito, não era de muito barulho, mas, sabe, sempre assim, muito próximo da área. Depois ele foi coordenador de comunidade. Ele morreu como coordenador, tanto que ele foi velado na igreja, né? Ele morreu no dia da formatura do Serginho, que é médico. Ele estava no jantar e ele falou para mim assim, eu não quero ir. E a minha sogra era nervosa, porque era casamento e formatura de medicina. Ela falou, vai conversar com o teu senhor. Eu falei assim, vai, seus caras. Ele falou, não estou com vontade de ir. Eu não ando muito legal. Mas ele estava bem, né? Eu falei, seus caras, vai de carro, no conforto, carro bom. Vai ver a sua família. Você adora seu neto. Vai, descansa um pouco antes, né? Eu falei, eu não vou dar essa tristeza para Tita, porque era Iracema, mas vó Tita, né? E eu vou. Eu que comprei o presente, saí, comprei o presente, né? Deixei tudo, levei o presente lá com cartão, tudo prontinho. E ele foi, viajou bem, ficou bem o dia todo. Aí teve uma festa, um jantar muito bonito. E na hora do jantar, foi no Thalia, parece. Não sei se foi no Curitibano ou no Thalia, não me lembro o clube.
Eu não fui, porque o meu marido tinha operado o coração, não podia viajar. Aí, todo mundo ali festejando, porque ele casou no mesmo dia que ele se formou. Ele casou no civil e depois o casamento foi no mesmo dia para a família não gastar muito. Pessoal de padrão médio, né? Então era muita loucura. E aí foi o jantar do casamento e da formatura. Eles tinham casado um dia antes, assim, só com os padrinhos e tal. E a minha sogra estava do lado dele. E ele sempre comeu bem. Sabe? Comia bem. Não, era bom de garfo. E ele estava comendo normalmente. De repente, a minha sogra falou: Oscar, você está caindo da cadeira, senta direito. Ele escorregou. Ele já saiu morto de lá. Para não criar problema, porque tinha muitos convidados, que é o filho da Zuleika e do Zé. Esse menino que eu falei que viveu muito com o vô, ele tem muita coisa para falar do vô dele. E aí eu fiquei sabendo, né, porque eu não estava, não tinha ido no dia. Aí ele caiu debaixo da mesa, cataram, despistaram. Rápido, o Serginho veio, né, que é médico. Tinha um monte de médico lá, professores, amigos, né? Aí já acionaram a ambulância, levou, mas ele chegou morto, né? Ele teve um infarto. E aí a família inteira estava em Curitiba. Eu era a única que estava aqui. E o pessoal não dava para fazer na casa da minha sogra, porque ninguém tinha chave, a gente não sabia se, né, o que ela tinha guardado, não tinha guardado, de repente joia, alguma coisa, né? E aí eu conversei com o padre Schneider, ele falou: não, sem problema, põe os caras aqui. Aí eu recebi, o meu marido não se envolvia com isso. Eu recebi o corpo na igreja, e ainda o caixão era maior porque ele era um homem pequenininho, né, baixinho. Acomodei ele, nunca tinha mexido no defunto, foi difícil. E tinha que levantar a cabeça porque estava muito enterrado. Eu vim buscar alguma coisa em casa para acomodar, porque era de Curitiba. Aquela época não tinha não tinha Prever, não tinha nada disso, né? E aí, na hora da missa, né? Bom, também tinha que enterrar. 5 horas nós fomos para o cemitério. E ele foi enterrado ainda às 7 horas da noite. Estava à noite já a hora que ele foi enterrado. Qual que é essa igreja onde ele foi velado? Na Cristo Ressuscitado. Lá na Zona 5. Ah, é aquela perto da praça. Das antenas, E ali, o padre Schneider morava do lado, né? E era muito amigo do meu sogro. E a rua da casa dele é a mesma rua da igreja. É a Carlos Chagas. Então, mas é isso aí, né? As coisas não acontecem programadas, né? Mas foi isso aí, e ele foi muito prestigiado, porque o pessoal de letras, o pessoal da universidade, o pessoal das paróquias, né? Tinha muita gente, foi bonito, sabe? Muito bonito. E depois o pessoal mandou celebrar missa, várias missas de 7º dia, porque os padres eram amigos dele. Então, eu acho que... Mas ele foi bem, ele foi numa hora de festa, viu o neto casar, viu o neto se formar, e acho que a emoção foi um infarto fulminante. Ele morreu na hora. Que bom, não sofreu. É um homem que fez tanta coisa boa
que ajudou tanta gente, que participou tanto da filantropia, né? Fazia para os asilos, fazia para... Ele nunca ficou com nada, ele fazia só em benefício dos outros, que Deus chamou e falou, você não vai sofrer, vai fechar o olho, e ainda foi de barriga cheia. Danado. É verdade. E hoje, eu que cuido do túmulo, né? Porque ele era muito caprichoso com o filho que estava enterrado, depois, né? Foi ele, e depois a minha sogra. E o meu marido está lá, né? Ele falou que queria ficar com o pai e com a mãe, e o meu pai e minha mãe estão 3 jazigos para baixo, né? Mas tudo bem. E eu vou, às vezes, no cemitério, e falo, seus danados, né? Danados mesmo. O tempo passa, né? E a gente fica um livro, um diário na cabeça. Vocês vão ficar mais velhos, né? Muita coisa boa que aconteceu, coisas ruins também vieram no meio do caminho, né? Mas o importante é saber viver, né? Nunca ouvi o seu Oscar reclamar de nada. Nunca. Ele não era homem de não estar bem. Ele podia estar lacônico, fechado, mas ele não era homem de reclamar. Ele era muito religioso, né? Ele tinha assim, muita fé, foi criado numa família muito religiosa. E isso tudo, por isso ele foi mais tradicional. Porque o Calil era modernão, né? Qualquer tema era tema para ele. Por quê? É uma pessoa que tinha uma visão aberta, outro estilo, né? Cada um com o seu valor. Não tiro o mérito de jeito nenhum, nem de um nem de outro. Às vezes, meu sogro perguntava, o que você achou? Ah, foi legal. O que eu ia falar, né? Aí eu falava assim, mas... Seus Carpo, botar uma pitadinha de mais moderno no negócio. E o meu marido também aceitava essa proposta, né? Ele era um cara extremamente preparado para isso. Lia muito, sabe? E aí... Não, é meu estilo. Eu gosto assim. Então, ele não deixava você entrar. Entendeu? Ele tinha a postura dele, era aquele jeito, né? E hoje a coisa está muito moderna, está muito avançada. Nós já tínhamos pego um pedaço de um processo mais... Aí veio a televisão, né? A coisa vai abrindo, né? Sim. Mas ele já tinha parado. Às vezes ele fazia alguma coisa lá na igreja, quando o padre pedia, Semana Santa, Natal, né? Ele fazia alguma coisa. Folia de Santos Reis, né? O pessoal vinha pedir orientação, queria maiores informações, queria sugestão de roupa, disso, daquilo. Então ele estava sempre aberto, né, para isso. Mas dentro do limite dele, né? Você lembra de pessoas que fizeram teatro com ele? Você chegou a conhecer alguém? Não? Eu conheci, mas muitos morreram. Alguns devem estar vivos ainda, mas eu não os conheci muito. Porque eu era espectadora. Eu não subia no palco. Sim. Né? Sim. Eu só subia no palco para ajudar a montar. Aí ia lá, eu falava, essa mesa está fora de lugar, esse negócio não está bom, vamos trocar isso aqui. Às vezes eu
punha uma planta, alguma coisa diferente, né? Um tapete, né? Que eu era muito observadora. Aí o Luiz Augusto falou assim: "Ih, mas vai ficar um monte de quinquilharia para levar." Eu falei: "Você não é artista? Fica quieto." Então ele deixava, sabe? Falava que eu era exigente. Eu falei: "Não, ó, se fizer assim, se fizer assado, o que você acha?" Mas eles tinham todo o critério deles, então a gente você não pode se envolver. Porque se eles estavam fazendo uma época ou uma cena que pegava um pessoal muito simples, muito humilde, por exemplo, nas festas juninas, eles apresentavam peças folclóricas ligadas a Lampião, Maria Bonita, sabe? Coisas assim muito ligadas à cultura brasileira. E essas coisas são muito simples, tosca, né? Tosca, uma espingarda pendurada, um arreio lá do outro lado, né? Eram coisas assim bem simples. Mas é isso aí. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa assim que você Não, lembra? que eu você queria lembro, registrar? não, acho que não. A personalidade dele eu já falei, né? Era uma pessoa muito correta. Até demais, sabe? A retidão dele a nível social, a nível familiar. Ele era um homem assim, feito o modelo e foi jogado fora, sabe? Porque ele era uma pessoa ímpar. Era muito... Não era assim de brincar com criança, muito expansivo, não gostava muito de barulho, sabe? Era aquele jeito dele, introspectivo, né? Mas uma pessoa muito competente. Legal. É isso. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Acho que pude passar muito pouco para vocês, mas foi o que eu convivi. Não adianta eu falar o que eu não vi, né? Sim, sim. Então foi assim tudo muito as lembranças que eu tinha, eu passei para vocês. Não tive tantas porque logo depois que eu casei, eu engravidei, né? Aí com filho, você não sai à noite, criança chora, eu não tinha com quem deixar, né? Minha sogra não gostava muito. Então, ela ficou com a minha mais velha há muito tempo. Ela é madrinha da minha mais velha. Mas eu tinha mais dois. Os outros dois que eram levados, não. Mas Danada. também eram 10 filhos, né? Ela Os teve filhos, muita imagina, gente. todo mundo vai ter filho. E foi uma. Nossa, você viu essa menina, que capricho. Eles iam muito ao cinema, sabe? O Oscar gostava muito de cinema e muito de televisão. Porque ele pegava as coisas no ar, né? E saía a família inteira, calcinha aqui mais curta, né? Todo mundo escolhia o filme, né? Não podia levar num filme pornográfico. Então, ia todo mundo para o cinema. Minha sogra adorava cinema. E quando vinha um teatro diferente, uma coisa diferente para Maringá, eles todos iam também. Ele fazia questão de levar a família, sabe? Para missa de domingo, saía todo mundo junto para a missa. Demorava para aprontar, tinha que levantar bem cedo, né? Mas todo mundo ia e ficava num banco certo da igreja. Sabe quando você marca? Então, eu acho assim, essa disciplina ajudou muito a todos eles, né? Porque todo mundo saiu bem, todo mundo
se organizou bem, né? Ele tem uma neta, filha da Alda, é uma das diretoras de artes da Globo. Tá? Tem um filho do meu cunhado, como é que é o nome? Do de César, que está fazendo filme. Então ficou na família, entende? A minha cunhada mais velha tem um filho também que é artista. É mais na área da música, sabe? É sonoplasta, um monte de coisa. Então, sobrou, e eles não participaram dessas coisas, parece que é uma herança que fica, né? Agora... Ela falou, né, que tinha uma pessoa que escolhia os filmes da tem... da tarde. Tem a menina da... Uma menina da Alda tá na Globo, e o menino tá oh, meu Deus, negócio de combustível lá, como é? Petrobras. Então, a gente é tudo graduado, sabe? Em altos escalão. São formados, com especialização fora, e acaba conseguindo porque tem relacionamento, né? Eu tenho um sobrinho que é filho do mais velho, do João Leandro, que ele foi governador do Laios, ele era, eu não esqueço o cargo, ele cuidava do dinheiro que vinha da Alemanha para a Santa Casa, era provedor da Santa Casa, e ele tem um filho que é artista, ele é escultor, Oscar Leandro Neto, é o nome dele. Ele mora na praia, eu perdi o contato com ele, porque artista não para, né? Ele é artista mesmo, tanto que no Instituto de Educação, a porta do Salão Nobre foi ele que esculpiu. E fui eu que contratei, na época eu era diretora. Eu tive que fazer não sei quantas feijoadas para pagar aquilo, porque eu não podia usar o dinheiro da escola, né? É ele que é o pai do Lucas Andrade Leandro? Não. Não é? Não. Esse é o... como é que é? Eu falei com o Lucas. É sim. Que ele É que ele separou e eu tô meia... Porque tem o Lucas Andrade Leandro. Tem o Lucas e a menina. O Felipe faz, né? Ele filma, fotografa, trabalha com publicidade, essas coisas. E tem o... como é que é o nome? Olha, meu cunhado mais novo, como é o nome dele? Gente, ultimamente eu dou assim. Mas eles são... A família é muito grande, né? Muito grande. Muitos filhos, e aí né? Tá cada um para um lado também. Mas você vê que interessante. Esse meu cunhado, que morava em Santa Catarina, que é falecido, tem um filho que é artista. Esse que está fazendo um filme, selecionando filme, trabalha na Globo também, junto com a prima, que é filha da Alda. Né? Nossa, ela é importante lá sabe? Imagina, a gente viu essas criancinhas nascer, né? É uma coisa incrível. E ela é muito competente. Quer dizer que a arte ainda está aí a minha outra cunhada, que é uma das mais velhas, que morava em Irati, tem um filho que é artista, é artesão, e ele é músico. Teve uma banda. Então, você vê que o negócio está muito... vamos ver se tem... não, aí tem o Pedro, que eu falei que era muito parecido com ele. Os dois não são... a menina é formada na área de educação física e o menino é na área de economia. Não é ninguém ligado a artes. Eu acho, assim, muito interessante isso, né?
E do João tem o Oscar, né? A Beth pintou bastante, mas parou, fez psicologia e parou. E a família multiplicou por aí, tá aí, ó, né? Cada um soltando um pouquinho. E agora eu estranhei porque a Alda sempre foi assim, muitíssimo ligada ao pai. Tanto que ela veio aqui em casa e nós tínhamos umas placas que o Zó estava guardando, umas coisas que ele queria fazer um painel com aquilo. Aí eu falei, ela quer, entrega para ela. Foi bom, porque ele morreu e aí eu ia entregar de qualquer jeito, né? Porque é mais dela do que meu. Por que eu vou segurar uma coisa que não é minha? Aí eu falei, já separa as fotografias todas. E muito troféu. Ela ficou com tudo isso. Não sei se ela passou para os outros, eu não sei. Mas é uma coisa interessante, né? A vida é um negócio fabuloso, né? Por isso que nós não podemos perder a fé, né? É uma coisa assim muito, muito forte. Sim. E o seu Oscar deixou a semente dele, né? Esse menino que mexe com filmes, ele estava rodando um documentário agora muito importante. Não tenha contato, eles estão no Rio de Janeiro, não volto para cá, porque nem quer saber de Maringá, né? E a menina da Alda está no Rio de Janeiro também, está na Globo do Rio. E acho que o Oscar está na praia. Esse outro menino da Gija, ele tem uma banda, né? E temos todo mundo muito ligado nessa área, né? Vocês querem tomar alguma coisa? Eu acho que a gente podia ir encerrando, né? Querem tomar alguma coisa?